Bom dia, senhoras e senhores. Saudando a todos, eu gostaria de ter aqui e registrar a grande satisfação de participar do painel de encerramento deste 5º Fórum do Banco Central sobre inclusão financeira e de poder contribuir com algumas reflexões no tópico, o desafio de educar na oferta de crédito. Nesse sentido, entendo que podemos iniciar nossas considerações a partir de uma digressão para a crise financeira que foi vivenciada nos países avançados, particularmente nos Estados Unidos. As falhas no funcionamento daquele mercado tiveram duas características fundamentais. A primeira refere-se aos estímulos deficientes na gestão do ciclo de crédito, oriundos do desalinhamento dos interesses dos agentes originadores de crédito e os detentores finais do risco da operação, ou seja, dos investidores. A segunda característica adveio da falta de transparência das informações e da ausência de educação financeira dos consumidores, que foram incapazes de entender as particularidades e as especificidades dos contratos hipotecários, que eram os tomadores de crédito. Nos Estados Unidos, a regulamentação federal destinada a promover a utilização consciente do crédito ao consumidor e que exige a divulgação padronizada dos termos e custos das operações, não foi capaz de fornecer aos mutuários de hipotecas as ferramentas necessárias para que pudessem avaliar a capacidade financeira para honrar as suas obrigações. A prática de taxas reajustáveis e o escalonamento das amortizações nas hipotecas nos empréstimos subprime não foram claramente percebidos pelos consumidores. Como resposta regulatória a essas falhas nas práticas de mercado, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o Consumer Protection Act e criou uma agência governamental, a Consumer Financial Protection Bureau, com o intuito de fazer com que os produtos e serviços prestados pelas instituições financeiras atendam aos consumidores norte-americanos. Para tanto, lhe foi atribuída a competência para estabelecer as regras, a supervisão e aplicação das leis federais relativas ao consumidor financeiro, conduzir as queixas e as demandas dos consumidores, promover a educação financeira, pesquisar o comportamento do consumidor e monitorar os mercados financeiros quanto aos riscos dos consumidores. Com esse pano de fundo, podemos debater acerca das particularidades da experiência brasileira, onde a combinação de programas de transferências de rendas, com o forte aumento na geração de emprego e no salário real, permitiu uma acentuada queda dos índices de desigualdade no país. Com a redução da pobreza, houve uma reconfiguração significativa da pirâmide social, com importantes implicações no padrão de consumo dos cidadãos. Com o ganho de poder aquisitivo e ações voltadas à inclusão social, uma grande parte da população teve acesso inédito a uma diversidade de produtos e serviços financeiros. Como já observado neste fórum, o relacionamento ativo com as instituições financeiras passou de 87 milhões de pessoas em 2005 para mais de 127 milhões de pessoas em 2012. E somente nos últimos 5 anos, a participação do crédito em relação ao PIB das pessoas físicas elevou-se em 10 pontos percentuais. O acesso aos serviços financeiros, como nas movimentações de recursos, poupança, crédito e seguros, tem contribuído para a comodidade, segurança e desenvolvimento pessoal de ampla camada da população brasileira. Contudo, esse processo de inclusão financeira tem que ser sustentável
e apresenta alguns desafios. Essas transformações positivas ocorrem conjuntamente com a manutenção de um elevado índice de analfabetismo funcional de nossa população. De acordo com a pesquisa realizada pelos especialistas do IBOP, sob coordenação do Instituto Paulo Montenegro e da ONG Ação Educativa, 27% dos brasileiros adultos encontram dificuldades na realização de tarefas simples, como a de interpretação de textos e exercícios que envolvam noções básicas de matemática. Com o maior acesso a serviços e produtos financeiros, intensifica-se a preocupação da sociedade em garantir à população carente os meios que lhe permitam usar adequadamente esses serviços para não incorrerem nos infortúnios do excessivo endividamento. Assim, deve-se enfatizar a necessidade de aprofundamento dos avanços na educação financeira, que servirá como instrumento de apoio para a defesa do consumidor. Nessa tarefa, o setor público, os órgãos reguladores e as instituições financeiras são atores protagonistas. A função da regulação é definir com transparência as regras do jogo, de maneira a proteger os consumidores, o que é importante também para as instituições financeiras pela redução do risco do crédito. E, simultaneamente, criar condições para que haja uma concorrência justa. Assim, o ambiente institucional conferirá à população a plena capacidade de participar do sistema financeiro em igualdade de condições, com pleno acesso de informações que a possibilite desfrutar de maneira adequada, ativa e inteligente das oportunidades propiciadas pelo setor financeiro. Sob o ponto de vista econômico, a regulação deverá orientar o comportamento do setor regulado, ter as suas justificativas e prever as suas consequências no que tange à eficiência, ponderando sempre os benefícios e custos que ela impõe à sociedade. Entende-se aqui educação financeira como um processo que possibilite os indivíduos a compreenderem adequadamente os conceitos implícitos nas transações dos serviços e produtos ofertados pela indústria financeira e terem as competências necessárias para fazerem as suas escolhas de forma plenamente consciente. Pela esfera regulatória, no que se refere à qualidade dos serviços financeiros ofertados, foram realizados inúmeros aperfeiçoamentos normativos, também já anteriormente citados, como a obrigatoriedade da existência da ouvidoria nas instituições financeiras, o aumento da transparência na informação dada ao cliente bancário de forma a assegurar a possibilidade de comparação dos serviços e produtos ofertados. Houve o aprimoramento e a consolidação do disciplinamento das tarifas, a divulgação do efetivo total do crédito, a exigência de treinamento e certificação dos correspondentes e funcionários das instituições financeiras. Segundo o estudo Consumer Protection and Financial Literacy do Banco Mundial, uma oportunidade importante para a promoção da educação financeira é propiciada em ocasiões específicas, como, por exemplo, no primeiro financiamento que o indivíduo ou a empresa vai tomar, como um financiamento imobiliário ou a compra de um bem. Em tese, neste instante, seria mais fácil a assimilação do conhecimento. Adicionalmente à regulação, as instituições financeiras, por estarem presentes nessas situações, poderiam contribuir na disseminação dos principais conceitos envolvidos na educação financeira. Isto poderia ocorrer mediante a difusão de boas práticas para a prestação de informações aos consumidores, referentes às características dos contratos, detalhando de forma clara os benefícios, custos, riscos e as obrigações legais. A compreensão correta do que está sendo negociado
é um fator crítico para que a defesa do consumidor seja eficaz. Uma boa maneira para se atender esse escopo seria o aperfeiçoamento na linguagem utilizada na comunicação com o público. Ela deve ser feita de forma a dissipar qualquer desentendimento acerca dos termos e condições mais importantes dos contratos utilizados nas atividades de prestações de serviços financeiros. Outra contribuição positiva para a educação financeira advém da economia e finanças comportamentais, que analisam as limitações humanas capazes de inibir a tomada de decisões racionais pelos agentes econômicos. Ao contemplar algumas limitações cognitivas do ser humano, como os problemas de autocontrole e de autoconfiança exagerada, outros hábitos que afetam negativamente a tomada de decisão, a também chamada psicologia econômica, incorpora estruturas que podem induzir mudanças efetivas no comportamento dos consumidores e tornar o processo de educação financeira mais eficaz. Esses conceitos poderiam ser utilizados nas estratégias de propaganda e marketing dos produtos e serviços das instituições financeiras. Aqui, eu gostaria de registrar o papel da Estratégia Nacional de Educação Financeira no Brasil, que representa um marco importante para a promoção da educação financeira e se propõe a contribuir para o fortalecimento da cidadania, possibilitar a tomada de decisão consciente pelos consumidores, garantir a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional. A estratégia serve também como elemento catalisador para o desenvolvimento de ações educacionais pela sociedade civil e evolução do debate acadêmico sobre o tema. Da mesma forma, devo registrar a relevância da atuação do Comitê Nacional de Educação Financeira, que vem definindo os planos, programas, ações e metas para o planejamento, financiamento, execução, avaliação e revisão dessa estratégia. As instituições financeiras deverão estabelecer padrões para a prestação de serviços adequada ao perfil dos consumidores e trabalhar para que o aprimoramento seja contínuo. Assim, as melhores práticas devem ser orientadas para transmitir aos clientes os custos, benefícios e riscos inerentes às transações, além de serem transparentes em relação às obrigações dos contratantes. Em resumo, devem buscar estratégias eficientes para a aplicação do conceito de suitability, sobretudo aos novos ingressantes do sistema financeiro. Para tanto, as instituições financeiras e seus colaboradores devem ter como valor fundamental a manutenção de padrões éticos elevados. Ao contrário do que se pode pressupor, a preocupação com a ética e a suitability por parte das instituições financeiras não propicia somente o atendimento adequado aos consumidores, mas também serve como elemento de mitigação do risco para as suas operações. Uma conduta ética serve para evitar possíveis desgastes no relacionamento com seus clientes. Os colaboradores das instituições financeiras devem conhecer os produtos e serviços que estiverem negociando, bem como as suas características, riscos envolvidos e as condições contratadas, e saber se as condições contratadas estão adequadas ao perfil daquele consumidor. Com isso, podem prevenir os consumidores quanto aos riscos excessivos e oferecer produtos e serviços ajustados, não só ao perfil do cliente, mas também à situação vivenciada por ele. Finalmente, a exigência de treinamento e certificação dos correspondentes representou outro avanço para buscar a melhoria na qualidade de atendimento prestado. Essa certificação tem como base um processo de capacitação que aborde os aspectos técnicos das operações, a regulamentação aplicável, o Código de Defesa do Consumidor, ética e ouvidoria. A ABBC, a Associação Brasileira de Bancos, atenta a esses progressos e ainda, tendo em vista a necessidade de qualificação dos correspondentes, elaborou um extensivo programa de capacitação profissional que atende plenamente às diretrizes da regulamentação.
Com a disseminação da educação financeira e da cultura do crédito consciente, a associação subsidia a inserção de uma força de vendas mais qualificada e pronta a atender às necessidades sociais, com respeito aos padrões corretos de conduta e ética profissional. Fortalece ainda os mecanismos de autorregulação, contribuindo para a melhoria da eficiência do sistema financeiro nacional. Como verificado na crise do segmento subprime nos Estados Unidos, a questão dos incentivos aos agentes promotores de crédito requer cuidados para impedir a formação de uma ciranda financeira. Assim, por meio de uma regulamentação, seria importante o estabelecimento de modelo padrão de comissões pagas pela intermediação das operações realizadas pelos agentes de crédito. Para finalizar, gostaria de parabenizar o trabalho do Departamento de Educação Financeira. Realmente, a BBC acha oportuna mais essa iniciativa do Banco Central na promoção da educação financeira dos consumidores. A criação de um guia de melhores práticas para a oferta de serviços financeiros, particularmente na concessão de crédito, com a participação conjunta dos reguladores, órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público e associações de classe do sistema financeiro, é extremamente salutar e certamente conferirá ao longo do tempo maior credibilidade às recomendações e beneficiará a eficiência da indústria bancária. Ainda que a adesão seja voluntária, o que dá flexibilidade para a adaptação dos processos às suas especificidades, o documento servirá como benchmark para a atuação das instituições financeiras. Inegavelmente, a divulgação desse guia é parte de um processo contínuo que deverá ser apoiado e aperfeiçoado conjuntamente por todos esses atores. Obrigado a todos. Obrigado, Manuel.